Você já imaginou voltar para casa depois de uma longa internação e descobrir que sua própria família tomou tudo de você? Foi exatamente isso que aconteceu com Maria Helena Duarte. Uma mulher forte que, ao chegar ao solar dos Duarte, encontrou o filho e a nora dizendo que a mansão já não lhe pertencia mais. O que parecia apenas uma traição logo se revelou como um drama familiar cheio de segredos obscuros, envolvendo documentos falsificados, dívidas escondidas e até uma conspiração que ameaçava sua própria vida. Entre manipulações cruéis e investigações da Polícia Federal, cada passo traz uma nova revelação, e a dúvida maior é se o filho dela estava ou não envolvido em tudo isso. Prepare-se para acompanhar um drama familiar arrebatador, onde justiça, perdão e sobrevivência se entrelaçam. Se esta história já despertou sua curiosidade, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você faria no lugar de Maria Helena. Agora vamos voltar ao dia em que tudo começou. Maria Helena Duarte sempre acreditou que nada poderia abalar as paredes do solar dos Duarte. A mansão erguida junto ao seu falecido marido João tinha se tornado não apenas um lar, mas também um refúgio de memórias de vitórias e de cicatrizes da vida. Durante semanas, no entanto, esse lar ficou distante como se fosse apenas uma lembrança em meio a longas noites em um hospital particular de São Paulo. Depois de uma cirurgia delicada, sua recuperação foi lenta, marcada por febres e dores que pareciam não ter fim. O que a mantinha viva e determinada era a certeza de que voltaria para sua casa, para os corredores cheios de lembranças e para o jardim de rosas que ela mesma havia cuidado por décadas. Naquela manhã, quando finalmente recebeu alta, Maria Helena sentiu um misto de esperança e apreensão. O carro seguia pelas ruas da capital, depois pela estrada sinuosa que levava até a região dos morros onde se erguia o solar. Do banco traseiro, com a mão apoiada em sua bengala, ela observava a paisagem passar pela janela. Cada curva, cada árvore conhecida, reacendia a sensação de que estava de volta, de que sobrevivera, para reencontrar tudo aquilo que lhe pertencia de direito. Mas ao mesmo tempo havia um peso estranho em seu peito, uma sensação que não conseguia explicar. Quando o táxi começou a subir a longa alameda de pedras que conduzia à mansão, a chuva se intensificou. As gotas escorriam pelo vidro como lágrimas insistentes. O solar dos Duarte apareceu ao longe, imponente como sempre, com suas paredes de pedra cobertas por eras. Mas Maria Helena notou algo diferente. O jardim parecia descuidado, as flores estavam murchas e até a iluminação do portão dava a impressão de frieza. Era como se aquele lugar que antes a recebia com calor e vida, agora estivesse tomado por uma presença hostil. O motorista perguntou se queria ajuda com a mala. Maria Helena apenas assentiu com a voz ainda frágil pelo tempo de internação. Pediu que ele a levasse até a porta principal, onde tinha certeza de que encontraria Daniel, seu único filho, à espera. Durante todo o período de hospitalização, ela havia sonhado com esse reencontro. Via em sua mente a imagem de Daniel abrindo os braços para acolher, lá como um menino bondoso que sempre fora. Um filho que costumava insistir em carregar as compras da mãe, que passava horas estudando para orgulhar os pais e que depois da morte de João prometera cuidar dela. O carro parou em frente à escadaria de pedra da entrada. A porta de madeira se abriu, revelando Daniel. Por um instante o coração de Maria Helena se aqueceu. Mas esse calor logo se transformou em gelo quando percebeu a expressão no rosto dele. Não havia alegria nem alívio, apenas um olhar duro e distante. Ela tentou sorrir, apoiar-se na bengala e dar um passo à frente. O motorista colocou a mala no chão, se despediu rapidamente e voltou ao carro. Maria Helena quis chamá-lo de volta, a pedir que esperasse, mas engoliu as palavras. Diante dela estava o próprio filho e não havia motivo para temer. Pelo menos era o que se repetia em silêncio. Daniel permaneceu imóvel no batente da porta, sem oferecer ajuda, sem sequer estender a mão. Maria Helena falou com voz trêmula, mas doce.
Daniel, meu filho, eu voltei. Achei que você estaria com saudade. Ele desviou o olhar por um instante e respondeu friamente que não a esperava naquele dia, que sua chegada seria apenas no dia seguinte. A mãe tentou quebrar a tensão com um sorriso frágil. Mas que diferença faz hoje ou amanhã? Eu só quero estar em casa. Nesse momento, Maria Helena viu um movimento discreto dentro do saguão. Por entre as sombras surgiu a figura elegante de Isabela, sua nora. O cabelo loiro cuidadosamente arrumado, a postura impecável, o olhar cheio de superioridade. O detalhe que fez o sangue de Maria Helena gelar foram os brincos verdes que reluziam em suas orelhas. Eram os brincos que João havia dado à esposa em seu aniversário de 25 anos de casamento. Guardados em um estojo de veludo, eram lembranças preciosas que Maria Helena jamais emprestaria a ninguém. Ver Isabela usando-os sem permissão foi como uma bofetada silenciosa. A tensão aumentou. Maria Helena pediu novamente para entrar, alegando que precisava descansar. Daniel hesitou, mas não cedeu espaço. Em vez disso, murmurou que muitas coisas haviam mudado durante sua ausência. Disse com uma formalidade dolorosa que a mansão não lhe pertencia mais. As palavras ecoaram na mente da mãe como um trovão. Não pertencia mais, era impossível. Cada parede, cada corredor daquele lugar carregava a história de sua vida com João e com Daniel. Era o lar onde havia criado a família, o único elo que restava depois da morte do marido. Ela tentou compreender. Pensou nas últimas semanas no hospital, quando, ainda debilitada, Daniel aparecera com uma pasta de documentos. Ele dissera que eram autorizações médicas, algo necessário para que pudesse tomar decisões em caso de emergência. Frágil e confusa, Maria Helena assinara sem questionar. Agora, no entanto, a verdade começava a se revelar. Com a voz firme, mesmo sentindo o corpo tremer, ela afirmou que jamais abrira mão da casa, que aquela propriedade estava em um fundo protegido criado por João anos antes. Mas antes que pudesse terminar, uma voz masculina se fez ouvir dentro da mansão. Era Vitor Almeida, pai de Isabela, que surgia ao lado da esposa Selma. O casal entrou no saguão com a postura de quem já se considerava dono do lugar. Vitor, com um sorriso irônico, garantiu que tudo estava legalizado, que Daniel havia assinado corretamente e que a lei estava ao lado deles. Selma a observava com desdém, como se Maria Helena fosse apenas um incômodo prestes a ser descartado. Naquele instante, algo se quebrou dentro dela. Mas não foi o que esperavam. Não houve desespero nem lágrimas. Apenas um silêncio carregado de determinação. Maria Helena sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Não era apenas uma disputa familiar. Era uma armadilha cuidadosamente montada. Ela deu um passo para trás, respirou fundo e disse com calma: "Se vocês acreditam que venceram, aproveitem enquanto podem. Isso não termina aqui." Sem esperar resposta, ela recolheu sua mala e começou a descer lentamente os degraus de pedra sob a chuva que caía com mais força. Cada gota parecia acender uma chama dentro dela. Não iria se rebaixar ali diante deles. Não iria se entregar. Ao entrar novamente no táxi, já encharcada, Maria Helena pegou o celular e digitou uma mensagem curta: "Catarina Moreira. Plano B." Minutos depois, recebeu a resposta imediata: "Fique firme, estou a caminho." O carro partiu em direção à cidade, deixando o solar para trás. As luzes acesas da mansão brilhavam na escuridão como chamas de uma vitória momentânea para os Almeida. Mas dentro do coração de Maria Helena crescia uma certeza. Aquela batalha apenas começara e os segredos que ainda estavam escondidos seriam muito mais sombrios do que ela podia imaginar. E foi assim que tudo se iniciou. A volta para casa não trouxe descanso, mas sim o primeiro passo de um confronto que mudaria para sempre o destino da família Duarte. O táxi deixou Maria Helena no centro de São Paulo. O corpo ainda estava cansado da longa internação, mas a mente pulsava como nunca. Cada lembrança do que havia visto no solar dos Duarte
queimava dentro dela como uma ferida aberta. O filho parado na porta, a nora exibindo seus brincos de esmeralda, o sogro sorridente proclamando vitória. Tudo aquilo parecia um pesadelo, mas era a realidade. No quarto simples do hotel que Catarina havia providenciado Maria Helena, mal conseguiu descansar. Caminhava de um lado para o outro, apoiada na bengala, repetindo as palavras de Daniel em sua cabeça. A mansão não lhe pertencia mais. Como ele podia dizer algo assim? Como o menino que crescera sob aqueles telhados, o jovem que prometera cuidar dela depois da morte de João, podia agora ser o responsável por expulsá-la de sua própria casa. Quando Catarina chegou à amiga, a encontrou de pé imóvel diante da janela, com o olhar perdido. Maria Helena contou tudo em detalhes. A expressão de Catarina endureceu. Isso não é apenas um erro de confiança. Isso é um roubo planejado, disse ela abrindo a pasta de documentos que sempre carregava. Maria Helena então lembrou do episódio que agora fazia sentido. Os papéis assinados no hospital, Daniel surgira dias antes da cirurgia preocupado pedindo que ela colocasse a assinatura em algumas autorizações. O tom calmo, o sorriso que parecia sincero. Ela, frágil e ansiosa, não teve forças para ler com atenção. Assinara sem questionar. Agora percebia que aquele momento fora a chave para tudo. Daniel não apenas pedira confiança. Ele a havia usado como arma. Sentou-se na poltrona do quarto e deixou escapar um sussurro. Eu mesma entreguei a eles a chave de tudo. Catarina se aproximou e apertou-lhe a mão. Não se culpe. Se aproveitaram da sua fragilidade, você estava lutando pela vida. Quem planejou isso foi seu próprio filho junto da esposa e da família dela. Essas palavras soaram como punhaladas, mas também despertaram algo dentro de Maria Helena. Não era hora de lamentar. Era hora de compreender a extensão da traição. Nos dias seguintes, Catarina começou a investigar silenciosamente. Usou contatos no cartório e em bancos para verificar quais documentos haviam sido registrados em nome de Daniel e dos Almeida. O resultado foi devastador. Não apenas a mansão fora transferida para uma empresa ligada a Vítor Almeida, mas as contas pessoais de Maria Helena haviam sido esvaziadas em várias transações digitais. Tudo com a assinatura eletrônica que ela confiara ao filho. Maria Helena passou noites em claro, lembrando-se dos pequenos gestos de Daniel. O menino que um dia devolvera o troco errado ao padeiro. O jovem que chorara ao quebrar sem querer a janela do vizinho. Como aquele mesmo garoto podia agora se tornar cúmplice de uma fraude contra a própria mãe, seria apenas medo de perder a esposa. Ou seria a ambição-desejo de poder e riqueza. A cada nova descoberta, a ferida se abria mais. Catarina mostrou extratos bancários com saques superiores a R$ 200 mil, todos realizados enquanto Maria Helena estava entubada no hospital. Também surgiram registros de reuniões de Daniel com Vítor em escritórios luxuosos da cidade. A amiga falava com firmeza. Não se trata de um erro isolado. Trata-se de uma trama. E seu filho está no centro dela. Maria Helena fechava os olhos e via o rosto de Daniel na porta da mansão frio e distante. Tentava lembrar o menino doce, mas esse menino parecia enterrado sob camadas de mentiras. A dor da traição crescia, mas junto dela vinha uma determinação nova. Maria Helena decidiu que não deixaria os Almeida comemorarem por muito tempo. Se Daniel escolher ao lado deles, então ela mesma teria que lutar com as armas que conhecia. E suas armas eram documentos, provas, contratos, números. Uma noite, enquanto revia mentalmente cada detalhe, Maria Helena lembrou-se do cofre que João mantinha escondido atrás da biblioteca da mansão. Ali estavam cópias de testamentos, recibos, contratos antigos. Se esse cofre ainda existia, talvez contivesse provas capazes de contestar o que Daniel assinara. Mas o pensamento seguinte a deixou em silêncio. O cofre ficava no solar agora nas mãos dos Almeida. Entrar lá seria impossível naquele momento.
Ainda assim, a lembrança despertou uma faísca de esperança. Catarina, percebendo o silêncio da amiga, disse algo que ficou gravado. Para vencer essa batalha, precisamos entender a mente deles. Vitor e Selma buscam poder. Isabela quer status. Mas Daniel, ele é a peça mais frágil desse jogo. Talvez não seja o cérebro, mas é a ponte que abriu todas as portas. Maria Helena não respondeu. O coração ainda não aceitava ver o próprio filho como inimigo. Mas a cada dia, cada documento revelado a imagem de Daniel como cúmplice se tornava mais difícil de negar. Ela começou a escrever em um caderno, página por página, cada lembrança da internação, cada encontro com Daniel, cada detalhe das conversas. Sabia que mais cedo ou mais tarde isso seria necessário diante da justiça. Quando terminou uma dessas anotações, olhou para a janela do quarto e murmurou sozinha: Daniel, por que você fez isso comigo? Do outro lado da cidade, Maria Helena sabia o filho vivia confortavelmente no solar, cercado pela esposa e pelos sogros, acreditando que tudo estava sob controle. Mas o que ele não sabia era que cada passo dado seria vigiado a partir de agora. O coração da mãe ainda buscava uma resposta, ainda queria acreditar que havia uma explicação, uma fraqueza momentânea, algo que pudesse ser perdoado. Mas a realidade dos papéis assinados e do dinheiro desaparecido era implacável. A cada hora que passava, a certeza se firmava. Daniel havia escolhido o lado errado, e essa escolha o colocava contra a própria mãe. Naquela noite, antes de dormir, Maria Helena escreveu uma frase no final do caderno: A traição do meu filho abriu as portas para todos os inimigos. Se eu quiser sobreviver, preciso descobrir até onde ele está disposto a ir. E ao fechar os olhos, sabia que o próximo passo seria encarar não apenas a perda da casa, mas o verdadeiro alcance da traição. Um alcance que iria muito além das paredes do solar dos Duarte. No terceiro dia, desde que deixara o solar dos Duarte, Maria Helena acordou com a sensação de que o peso da traição só aumentava. As noites eram longas, povoadas de lembranças do filho e do marido falecido. Mas a cada manhã o que vinha era a imagem de Isabela sorrindo ao usar seus brincos de esmeralda. Essa visão se repetia como um símbolo cruel de tudo o que havia perdido. Catarina chegou cedo com novos documentos. Ela havia conseguido, por meio de contatos discretos, cópias do registro de transferência do solar. O nome de Vitor Almeida aparecia como administrador da empresa, que agora figurava como proprietária legal da mansão. Ao lado estava a assinatura de Daniel formalizando a cessão em nome da mãe. A dor voltou a latejar no peito de Maria Helena. Ver o nome do filho validando a vitória dos Almeida era mais doloroso do que qualquer ferida física. Ainda assim, havia algo de revelador naquele documento. Catarina apontou para uma cláusula estranha. Os novos donos não eram apenas Daniel e Isabela. O contrato previa usufruto vitalício para Selma, a mãe de Isabela. Ou seja, a sogra tinha direito de viver na casa até o fim da vida, independentemente de qualquer mudança futura. Era a prova de que aquela família não apenas queria a mansão. Queriam apagar a presença de Maria Helena, substituir lá por completo. No mesmo dia, Catarina sugeriu que fizessem uma visita discreta ao bairro. De táxi, Maria Helena se aproximou da rua arborizada que tantas vezes fora cenário das festas da família Duarte. Ao longe viu o portão do solar aberto, os empregados que antes respondiam apenas a ela, agora recebendo ordens de Selma. O choque foi ainda maior quando percebeu que algumas mobílias já haviam sido trocadas. A antiga cadeira de balanço de João não estava mais na varanda. Em seu lugar, um conjunto moderno e frio que combinava com o estilo de Isabela. Mas o que mais a feriu foi a visão de Vitor caminhando pelos jardins como se fosse dono legítimo. Ele apontava canteiros, dava instruções a trabalhadores e gesticulava como quem planejava reformas. O espaço onde João plantara as primeiras mudas de roseira estava agora coberto de arbustos importados.
A essência da família Duarte estava sendo arrancada pedaço por pedaço. Maria Helena pediu ao motorista que desse mais uma volta pela vizinhança. Foi então que percebeu algo estranho. Uma placa de vende-se estava fincada no jardim da casa dos antigos vizinhos Miller. Logo adiante, outra placa semelhante na casa dos Henderson. Catarina explicou que aquelas casas já haviam sido compradas por uma empresa de fachada ligada a Vitor. A mansão Duarte era apenas o coração de uma operação maior. Sentada no banco do táxi, Maria Helena sentiu um frio na espinha. A família Almeida não estava apenas roubando seu lar. Estavam comprando todo o quarteirão, derrubando laços de amizade e memórias de décadas. Vizinho após vizinho, todos estavam sendo empurrados para fora por ofertas aparentemente generosas, mas que escondiam contratos traiçoeiros. De volta ao hotel, Maria Helena passou a tarde lembrando das famílias que sempre conviveram com ela. O casal Henderson, que levava bolo nos aniversários, os Miller, que ajudavam a cuidar das rosas quando sua saúde falhava. Pensar que todos eles estavam agora sendo vítimas da mesma rede a enchia de raiva. Não era apenas uma luta pessoal, era uma guerra contra predadores. Naquela noite, a prova definitiva surgiu. Catarina conseguiu cópias de mensagens de Isabela interceptadas em um processo trabalhista anterior. Em uma delas, Isabela descrevia com detalhes o plano de convencer Daniel de que expulsar a mãe seria o melhor para todos. As palavras eram venenosas. Ela falava sobre como Maria Helena estava fraca demais, sobre como uma mudança de guarda era inevitável. Usava o amor do marido como ferramenta de manipulação, transformando-o em cúmplice cego. Maria Helena leu aquelas mensagens com o coração apertado. Cada frase era um espelho da desumanidade de Isabela. A nora que ela acolhera com cuidado, que convidara para os primeiros natais depois do casamento agora, se revelava como o centro da conspiração. O mais cruel, porém, foi perceber a extensão da influência de Selma. Em outra mensagem, Isabela dizia à mãe que Daniel estava finalmente cedendo. Selma respondeu que era apenas o começo, que em breve tudo estaria sob controle da família Almeida. Para elas, Maria Helena era um obstáculo a ser removido, nada mais. Com cada detalhe revelado à mãe, sentia o vínculo com o filho se desfazer. Mas, ao mesmo tempo, uma força nova nascia. Se Daniel escolhera se calar e se aliar à esposa, ela não se calaria. Não seria apagada como se fosse um detalhe do passado. No fim do terceiro dia, Maria Helena fechou o caderno onde anotava cada revelação. Escreveu uma frase curta, mas carregada de significado. Eles acreditam que venceram, mas ainda não conhecem a mulher que João ajudou a formar. O silêncio do quarto foi interrompido apenas pela chuva fina na janela. E no fundo do coração, Maria Helena sabia que a verdadeira guerra estava apenas começando. O solar dos Duarte agora era território inimigo. Mas dentro dela havia algo que nenhum contrato poderia arrancar: a memória e a determinação. O próximo passo seria inevitável. Para entender a dimensão do golpe, ela teria que encarar não apenas os Almeida, mas o próprio filho. E essa confrontação prometia doer mais do que qualquer outra. O silêncio do quarto foi interrompido pelo toque seco do celular. Era Catarina. A voz firme da amiga soava como um farol no meio da tempestade. Precisamos começar a agir, Maria Helena. Se esperarmos mais, eles vão consolidar a fraude e será ainda mais difícil reverter. Maria Helena respirou fundo. Sentia o coração bater acelerado, mas sabia que Catarina tinha razão. A cada dia que passava, os Almeida reforçavam sua posição, como se estivessem cimentando cada pedra de um castelo construído sobre mentiras. Na manhã seguinte, Catarina trouxe uma pilha de documentos e espalhou-os sobre a pequena mesa do quarto de hotel. Eram cópias de contratos, extratos bancários, registros de cartório. Com o dedo indicador, ela apontou para as assinaturas digitais. Veja, Maria Helena,
Aqui estão os acessos feitos no mesmo período em que você estava internada. As senhas foram usadas em computadores diferentes localizados em São Paulo. Não poderia ter sido você. Isso já é uma evidência de fraude. Maria Helena olhou para as folhas e sentiu uma mistura de raiva e determinação. Seu trabalho durante décadas em bancos e auditorias a tornava capaz de enxergar detalhes que passariam despercebidos para outros. Aqui ela disse apoiando a mão na mesa, essa sequência de transações não faz sentido. Nenhuma pessoa que estivesse administrando com boa fé retiraria valores em parcelas fracionadas assim. É um padrão clássico de quem tenta mascarar a origem do dinheiro. Catarina sorriu de leve. Exatamente. Você ainda tem o olhar afiado, minha amiga. É isso que vamos usar contra eles. Nos dias seguintes, transformaram o quarto em um pequeno escritório de guerra. Pilhas de papéis se acumulavam, laptops permaneciam abertos com planilhas detalhadas e cada noite era consumida por longas horas de análise. Maria Helena revivia o passado de sua carreira quando desvendava esquemas de lavagem de dinheiro em bancos internacionais. Mas agora a motivação era pessoal. Enquanto folheava extratos, uma lembrança repentina lhe veio. O cofre escondido na biblioteca do solar. João havia projetado aquele espaço como um segredo do casal. Ali estavam cópias de testamentos e recibos que poderiam provar a intenção original de manter a casa protegida. Se esse cofre ainda existisse, poderia ser a chave para desmontar o contrato fraudulento. Catarina franziu a testa quando Maria Helena mencionou. A entrada naquela casa agora seria perigosa. Eles sabem que você está desconfiada. Se tentarmos entrar sem cautela, podem nos acusar de invasão. Mas Maria Helena insistiu. Não podemos desistir. Aquele cofre guarda provas que nem mesmo Vitor conseguiria manipular. Entre discussões e planos, decidiram dar um passo mais calculado. Catarina ativou contatos na Polícia Federal. Conversou com o delegado Carvalho, conhecido por investigar fraudes imobiliárias. No entanto, o delegado foi cauteloso. Sem provas concretas, qualquer denúncia poderia ser facilmente abafada pelos advogados influentes de Vitor Almeida. Essa resposta fria não desanimou Maria Helena. Pelo contrário, acendeu ainda mais sua determinação. Se precisassem de provas sólidas, era isso que iriam reunir. Enquanto isso, os Almeida se exibiam. Reportagens locais começaram a circular falando sobre a compra de propriedades no bairro. Um artigo em um jornal destacava a criação de um futuro centro comercial, prometendo empregos e valorização. A foto que ilustrava a matéria mostrava Vitor e Isabela sorridentes diante do solar, como se fossem benfeitores. Maria Helena sentiu o estômago embrulhar ao ver o rosto da nora substituindo o dela como símbolo daquela casa. A cada provocação, Maria Helena escrevia mais em seu caderno. Eram anotações sobre datas, horários, lembranças. Também escrevia frases curtas para si mesma, como uma forma de manter a mente firme. Uma delas resumia tudo. O solar foi erguido com amor. Não será destruído por ganância. Numa tarde chuvosa, Catarina trouxe um novo dossiê. Descobriu que a empresa usada por Vitor para comprar os imóveis estava registrada em nome de um laranja, mas os depósitos vinham diretamente da conta de Maria Helena. Ou seja, o dinheiro dela financiava a expansão criminosa. Maria Helena apertou os punhos. Eles não roubaram apenas minha casa. Roubaram meus vizinhos também. A partir daí, a estratégia começou a ganhar corpo. Primeiro documentar tudo. Reunir extratos, cópias, testemunhos. Depois seguir a trilha do dinheiro. Cada transferência era uma pista que levaria até o centro da rede. Por fim, esperar o momento certo para agir. Mas havia um ponto que Maria Helena não conseguia ignorar. O papel de Daniel em tudo isso. Até onde ele estava envolvido, teria sido apenas um homem fraco manipulado pela esposa ou estaria consciente de cada detalhe? Essa dúvida a consumia tanto quanto a raiva pelos Almeida.
Certa noite, sozinha no quarto, Maria Helena folheou fotos antigas de Daniel. A formatura, os aniversários, os sorrisos ao lado do pai. Cada imagem contrastava com um homem frio que a expulsara do solar. Ela sabia que em breve teria que encará-lo olho no olho. E essa seria talvez a parte mais dolorosa de toda a jornada. O relógio marcava quase meia-noite quando Catarina encerrou mais uma rodada de análises. Maria, precisamos descansar. Amanhã será longo. Maria Helena assentiu, mas sua mente não parava. Sabia que o caminho que escolheram era perigoso. Os Almeida eram influentes, sabiam manipular leis e pessoas. Mas pela primeira vez, desde que fora expulsa, ela sentia que tinha uma vantagem. Conhecia os bastidores da fraude, conhecia a linguagem dos contratos, conhecia os sinais que revelavam mentiras. Deitou-se e, antes de fechar os olhos, murmurou baixinho: "Vocês pensam que me destruíram, mas não imaginam a força que renasceu aqui." E assim adormeceu com a convicção de que o próximo movimento seria decisivo. Não bastava apenas recuperar sua casa. Era preciso desmontar todo o império de enganos que os Almeida estavam construindo. O amanhecer trouxe uma nova energia. As ruas molhadas refletiam a luz do sol como se até a cidade oferecesse um sinal de esperança. Maria Helena levantou-se pronta para a batalha. Olhou para Catarina e disse com firmeza: "Agora sabemos quem são eles. Mas será que estamos prontas para descobrir até onde vão?" O dia seguinte trouxe não apenas a luz do sol, mas também a sensação de que o cerco em torno da família Almeida começava a se apertar. Maria Helena e Catarina já tinham provas suficientes para questionar a legalidade de várias transações, mas ainda faltava à peça central entender até que ponto Daniel estava envolvido. Para Maria Helena, essa não era apenas uma questão jurídica. Era uma questão de sangue, de amor e de confiança despedaçada. Enquanto Catarina estudava contratos e falava ao telefone com contatos da Polícia Federal, ela permanecia sentada diante do caderno escrevendo frases soltas. Em muitas delas, o nome de Daniel aparecia repetido como se cada letra fosse um esforço para compreender a dimensão da traição. Naquela tarde, um encontro inesperado aconteceu. Daniel a procurou. Ele ligou para Catarina primeiro pedindo alguns minutos com a mãe. Contra o instinto de afastá-lo, Maria Helena aceitou. Precisava olhar nos olhos do filho, precisava ouvir dele mesmo que fosse doloroso. Encontraram-se em uma pequena cafeteria discreta do centro. Maria Helena chegou acompanhada de Catarina, mas pediu que a amiga se sentasse em outra mesa distante o suficiente para não ouvir, mas perto o bastante para proteger, lá caso algo saísse errado. Quando Daniel entrou, estava visivelmente abatido. As olheiras marcavam seu rosto e o olhar parecia dividido entre culpa e desafio. Sentou-se em frente à mãe, hesitando antes de falar. "Mãe, eu sei que você me odeia agora", começou ele com a voz baixa. "Eu sei que parece que entreguei tudo, mas eu estava preso em dívidas, em promessas que não podia cumprir. Vitor me ofereceu uma saída. E Isabela", Maria Helena interrompeu com firmeza. "Isabela não é desculpa, Daniel. Nem Vitor. Você sabia o que fazia quando assinou meu nome, quando transferiu minha casa, quando deixou que seus sogros se instalassem no lugar onde você nasceu." Daniel abaixou a cabeça. "Eu pensei que seria temporário, que quando as coisas se resolvessem poderíamos reverter. Eu estava desesperado, mãe. Eles me disseram que se eu não aceitasse, destruiriam minha vida." As palavras ecoaram como um lamento, mas não apagaram a realidade. Maria Helena respirou fundo. "O que você chama de desespero, eu chamo de covardia. Você tinha uma escolha. Sempre teve. Poderia ter vindo até mim. Poderia ter pedido ajuda." Daniel ergueu os olhos marejados. "Eu tive medo. Medo de decepcionar você. Medo de mostrar que fracassei. E no fim acabei cometendo o pior erro de todos." O silêncio se instalou.
Maria Helena sentia o coração dividido. Parte dela queria acreditar no arrependimento do filho. Outra parte via apenas um homem que escolhera o caminho mais fácil, ainda que fosse o mais cruel. Nesse momento, quero convidar você que está acompanhando essa história a refletir. Se você concorda com o ponto de vista de Maria Helena, que vê a atitude de Daniel como covardia, comente o número 7. Mas se você acha que ela está errada, que ele merece compreensão, então deixe o seu like neste vídeo. Sua opinião é muito importante. De volta ao diálogo, Maria Helena ajeitou a bengala ao lado da mesa e falou em tom sereno, mas firme. Daniel recuperar o solar dos Duarte é algo que vou fazer com ou sem a sua ajuda. Mas a minha maior dúvida agora é se ainda posso olhar para você como meu filho. Daniel começou a chorar em silêncio. Eu não peço perdão, disse ele, apenas peço uma chance de provar que ainda posso ser diferente. Maria Helena não respondeu de imediato. O rosto do filho parecia frágil, mas as lembranças da cena em que ele a expulsara da própria casa ainda estavam vivas. O choque era profundo demais para desaparecer em um encontro. Ao sair da cafeteria, Catarina se aproximou e perguntou se valera a pena. Maria Helena não soube responder. Sentia-se como alguém que, ao tentar salvar uma parte do passado, corria o risco de abrir ainda mais feridas. Naquela noite, refletindo sobre tudo, escreveu novamente em seu caderno. Daniel pode ser uma vítima das próprias escolhas, mas continua sendo responsável por cada assinatura, por cada silêncio. O perdão, se existir, será fruto de atos, não de palavras. Enquanto isso, os Almeida não perdiam tempo. Notícias circulavam sobre novos investimentos, novas casas compradas no bairro. Vítor aparecia em colunas sociais elogiado como visionário. Isabela ostentava roupas de grife em eventos, sempre sorrindo diante das câmeras. Selma, discreta, coordenava as mudanças no solar, retirando cada vestígio da presença de Maria Helena. Mas silenciosamente o contra-ataque ganhava forma. Catarina estava pronta para acionar o delegado Carvalho com as primeiras provas. Maria Helena, por sua vez, estava disposta a enfrentar não apenas os inimigos declarados, mas também a verdade dolorosa sobre o filho. Antes de dormir, olhou pela janela do hotel e murmurou para si mesma: eles acreditam que me apagaram, mas eu ainda estou aqui. E enquanto respirar, vou lutar. Esse pensamento a manteve firme. Sabia que o caminho adiante seria ainda mais duro. Mas também sabia que cada batalha vencida a aproximaria não apenas da justiça, mas da possibilidade de um dia olhar para Daniel sem sentir o peso insuportável da traição. A noite foi longa no quarto de hotel. Maria Helena mal conseguiu dormir. As palavras do filho ecoavam em sua mente como um lamento impossível de ignorar. Ele pedira uma chance de provar que poderia ser diferente, mas os fatos ainda pesavam. Documentos assinados, contas esvaziadas, silêncio diante da invasão da família Almeida. Como confiar de novo em alguém que se tornara parte de tudo isso? Ainda assim, havia algo no olhar de Daniel que a fazia acreditar que talvez ele tivesse sido manipulado mais do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, Catarina trouxe novidades. Havia conseguido cópias de relatórios médicos que confirmavam uma suspeita antiga. Durante a internação de Maria Helena, alterações misteriosas nas prescrições haviam atrasado sua recuperação. Antibióticos trocados por versões mais fracas, dosagens reduzidas sem justificativa. Tudo documentado em registros adulterados por uma enfermeira do hospital. Maria Helena sentiu um frio na espinha ao ler aquelas páginas. Não era apenas uma questão de fraude financeira ou perda de patrimônio. Era uma tentativa de enfraquecer, lá fisicamente de manter, lá vulnerável para que não pudesse reagir. Catarina explicou em tom firme. Essa enfermeira já admitiu ter recebido pagamentos de uma empresa ligada a Vítor Almeida. Eles compraram tempo. Queriam que você ficasse mais semanas debilitada enquanto consolidavam a transferência da casa e das contas. As mãos de Maria Helena tremiam.
Lembrou-se das noites de febre, das dores que pareciam intermináveis dos médicos dizendo que era normal para alguém em recuperação. Agora compreendia que tudo fora parte de um plano. Não apenas queriam sua casa, queriam sua vida diminuída, sua resistência anulada. Catarina colocou outro documento sobre a mesa. Este é ainda mais grave. Encontramos uma apólice de seguro de vida em seu nome. Beneficiário Daniel Duarte. Valor alguns milhões de reais. Maria Helena ficou sem ar. Daniel. O nome do filho escrito em letras frias como uma sentença. Ela respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Catarina tentou acalmá-la. Há uma possibilidade real de falsificação. A assinatura não parece consistente. Mas o simples fato de a apólice existir já é um indício claro de que eles estavam dispostos a ir além do roubo. Maria Helena abriu os olhos com uma mistura de dor e fúria. Então não bastava me expulsar. Queriam me apagar. Catarina assentiu com a cabeça. Sim, e isso muda tudo. Estamos diante de uma trama que envolve não apenas fraude, mas potencial tentativa de homicídio. Enquanto absorvia essa revelação, Maria Helena pensava no filho. Teria ele consciência desse documento? Teria aceitado conscientemente que sua mãe fosse reduzida a um número em uma apólice? A dúvida corroía, mas não podia ser respondida ainda. Decidiram intensificar a coleta de provas. Catarina acionou discretamente o delegado Carvalho, que concordou em abrir uma investigação mais ampla. Ele exigiu evidências concretas que pudessem resistir a advogados poderosos. Maria Helena, então, usou sua experiência. Sabia que fraudes sempre deixavam rastros. Transferências suspeitas, contratos mal redigidos, assinaturas inconsistentes. Passaram dias revisando cada detalhe. Descobriram que a empresa de fachada usada por Vitor para comprar imóveis no bairro era financiada quase integralmente pelas retiradas das contas de Maria Helena. Cada casa adquirida carregava em suas bases o sangue de suas economias e de seus anos de trabalho. Pior ainda, alguns vizinhos assinaram contratos enganosos que os colocavam em dívidas impossíveis de pagar, forçados a vender por valores abaixo do mercado. Maria Helena lembrava do rosto dos Henderson sempre gentis e sentia o coração apertar. Não era apenas a sua vida sendo destruída, era a vida de uma comunidade inteira. Catarina sugeriu gravar depoimentos de vizinhos que já haviam sido pressionados pela família Almeida. Com uma câmera discreta, conseguiram registrar o relato de um casal idoso que quase perdeu a casa após assinar papéis sob a promessa de um empréstimo salvador. O rosto deles refletia a mesma dor e impotência que Maria Helena sentira ao ser expulsa do solar. Enquanto reuniam provas, a tensão aumentava. Maria Helena recebeu mensagens anônimas no celular. Algumas eram simples ameaças, veladas outras traziam fotos dela entrando e saindo do hotel. Eles sabiam que ela estava investigando. Catarina reforçou a segurança mudando o local de hospedagem para evitar rastreamentos. Mas a cada movimento dos Almeida, Maria Helena respondia com mais força. Sentia a energia retornar não apenas pela raiva, mas pela certeza de que estava no caminho certo. Quando segurava o caderno cheio de anotações, lembrava-se das palavras de João. A justiça não se faz com pressa, mas com coragem e paciência. Em uma tarde chuvosa, enquanto analisavam novos relatórios, Catarina olhou para a amiga e disse com voz grave: "Você percebe que está diante de algo muito maior do que imaginava, não é? Eles não queriam só o solar. Queriam transformar toda a região em um império financeiro. E para isso estavam dispostos a apagar qualquer um que se colocasse no caminho." Maria Helena assentiu em silêncio. Sentia o peso da revelação, mas também a responsabilidade de enfrentá-la. Se recuasse agora, não apenas perderia a própria história, mas permitiria que outras famílias fossem destruídas. À noite, escrevendo em seu caderno, registrou uma frase que parecia resumir tudo:
Eles planejaram me silenciar, mas não calcularam a força que renasce da dor. O coração, no entanto, não a deixava em paz. A imagem do filho aparecia em cada página, em cada lembrança. Seria Daniel apenas um fantoche manipulado pela esposa e pelos sogros? Ou estaria ele mergulhado até o pescoço nessa conspiração? A dúvida se transformava em angústia. Porque no fundo Maria Helena sabia que a batalha legal contra os Almeida poderia ser vencida com provas e justiça. Mas a batalha emocional contra o próprio filho seria a mais difícil de todas. E quando finalmente fechou o caderno naquela noite, murmurou baixinho quase como uma oração. Preciso olhar nos olhos dele de novo. Só assim saberei até onde vai a sua culpa. Maria Helena passou a noite em claro. As revelações sobre a apólice de seguro de vida, os relatórios médicos adulterados e as fraudes financeiras deixavam claro que os Almeida eram capazes de tudo. Mas a pergunta que martelava sua mente era uma só. Até onde Daniel estava envolvido? Teria ele assinado a apólice conscientemente? Teria ele participado do esquema que quase custou a sua vida? Ao amanhecer, Catarina percebeu que a amiga estava exausta. Precisamos encarar isso de frente, disse ela. Não adianta adiar. Você precisa confrontar Daniel. Maria Helena respirou fundo. O coração apertava só de pensar em olhar nos olhos do filho novamente. Mas sabia que Catarina tinha razão. A verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia permanecer como uma dúvida eterna. No início da tarde, marcaram um encontro discreto em uma sala reservada de um escritório de advocacia. Catarina organizou tudo com cuidado, garantindo que houvesse testemunhas indiretas caso algo saísse do controle. Maria Helena chegou primeiro. Sentou-se à mesa de madeira escura, apoiando a bengala ao lado. As mãos tremiam levemente, mas sua voz estava firme quando disse para si mesma: chegou a hora. Daniel entrou alguns minutos depois. O rosto abatido, a barba por fazer os olhos vermelhos. Não era mais o jovem confiante que Maria Helena lembrava. Parecia quebrado, dividido entre medo e arrependimento. Mãe, disse ele, a voz falhando, eu não sei por onde começar. Maria Helena não permitiu que ele conduzisse a conversa. Comece pela verdade, respondeu olhando fixamente nos olhos dele. Quero saber se você sabia da apólice. Se você sabia que tentaram prolongar a minha internação, quero ouvir da sua boca, Daniel. O silêncio se prolongou. Daniel abaixou a cabeça, passando a mão pelos cabelos em desespero. Eu assinei papéis, admitiu. Isabela disse que eram atualizações de seguros para proteger a família. Eu não li todos. Confiei. Maria Helena manteve o olhar fixo. Confiou ou preferiu não ver? Ele respirou fundo. Eu estava endividado. Fiz más escolhas em investimentos. Quando Vitor apareceu com promessas de me ajudar, vi uma saída. Só que cada favor tinha um preço. Quando percebi, já estava preso. Maria Helena sentiu o peito apertar. Era o filho confessando fraqueza, mas também confirmando que havia escolhido o caminho errado. Você me vendeu, Daniel. Vendeu sua mãe, vendeu a memória do seu pai, vendeu a casa que construímos juntos. E por quê? Por medo. Por orgulho. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu sei, mãe. Sei que falhei em tudo. E não espero perdão. Mas preciso que você entenda. Eu nunca quis que você morresse. Nunca quis que chegasse a esse ponto. Maria Helena respirou fundo, lutando contra as próprias lágrimas. A imagem do menino que João carregava nos ombros do jovem que um dia prometeu proteger lá surgia em sua mente. Mas o homem sentado à sua frente era outro, marcado por escolhas que destruíram a confiança. Catarina, sentada em silêncio num canto, interveio. Daniel, você precisa compreender a gravidade. Isso não é apenas um erro financeiro. Há crimes aqui, há vidas destruídas. E se você realmente quer provar que ainda existe algo de bom em você, precisa colaborar com a justiça. Daniel a olhou com desespero. Eles vão me destruir se eu fizer isso. Vitor não perdoa traições.
Maria Helena falou com firmeza. Eles já destruíram você, Daniel. Você só ainda não percebeu. O silêncio voltou a dominar a sala. Daniel passou alguns minutos calado, o rosto escondido entre as mãos. Por fim ergueu os olhos marejados. Eu vou colaborar. Vou contar o que sei. Mas preciso que você acredite que eu nunca quis seu mal. Maria Helena não respondeu imediatamente. O coração estava dividido entre raiva e compaixão. Finalmente disse em tom baixo: acreditar em você vai depender das suas ações a partir de agora. Palavras não bastam mais. As horas seguintes foram dedicadas a ouvir o que Daniel tinha a dizer. Ele revelou detalhes sobre encontros secretos com Vítor, sobre contratos assinados em salas fechadas sobre pressões psicológicas que Isabela e Selma usavam para manipular sua culpa e insegurança. Contou como era lembrado diariamente de suas dívidas, como diziam que apenas obedecendo poderia proteger a família que formara. Cada palavra era um peso no peito de Maria Helena. Doía saber que o filho fora manipulado, mas doía ainda mais perceber que ele escolhera o silêncio em vez de buscá-la. Quando o encontro terminou, Catarina reuniu as anotações. Isso é o começo, disse. Mas ainda falta muito. Precisamos de provas materiais, precisamos de documentos, precisamos de algo que prenda os Almeida de vez. Maria Helena levantou-se lentamente apoiando-se na bengala. Olhou para o filho uma última vez antes de sair. Daniel, se você realmente quer provar que não está perdido, ajude-nos a encontrar aquilo que eles escondem. Você conhece o solar melhor do que ninguém. O filho assentiu em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Ao sair do prédio, Maria Helena sentiu o ar frio da tarde bater em seu rosto. Estava exausta, mas também estranhamente aliviada. Pela primeira vez em semanas havia a possibilidade de que Daniel não fosse um inimigo completo. Talvez houvesse ainda uma fagulha de verdade nele, mas a dúvida persistia. Ele falava a verdade ou apenas buscava se salvar? Essa pergunta ecoava em sua mente como um aviso constante. De volta ao hotel, Catarina analisava as informações coletadas. Temos uma direção, disse ela. Agora sabemos que há documentos escondidos talvez no próprio solar. Se conseguirmos recuperar algo do cofre que João deixou, teremos a chave para desmontar o império dos Almeida. Maria Helena fechou os olhos por um instante. A lembrança do cofre na biblioteca era clara. Talvez aquele fosse o próximo passo. Mas entrar no solar significava enfrentar não apenas o perigo físico, mas também os fantasmas de tudo o que havia perdido. Naquela noite, ao escrever no caderno, Maria Helena registrou uma frase simples. Confrontei meu filho, mas a verdade ainda não está completa. O próximo passo pode revelar não apenas os segredos dos Almeida, mas também o que Daniel realmente é. E ao fechar o caderno, sabia que a batalha estava apenas começando. O caminho a levaria de volta ao coração do solar dos Duarte, onde ainda restavam sombras e segredos que poderiam mudar tudo. O encontro com Daniel havia deixado Maria Helena dividida. De um lado, o coração de mãe desejava acreditar que ainda havia bondade nele. De outro, as provas gritavam que ele se tornara peça fundamental no tabuleiro dos Almeida. No entanto, suas informações sobre documentos escondidos no solar eram a pista que faltava. E essa pista transformou-se no ponto de partida para um plano ousado. Na manhã seguinte, Catarina apresentou a estratégia. Vamos precisar da Polícia Federal, disse em tom firme. Temos gravações de vizinhos, relatórios médicos adulterados, extratos bancários suspeitos e agora o testemunho de Daniel. Mas falta o elo final, os contratos e registros que os Almeida guardam no solar. Sem isso, eles ainda podem se proteger na justiça. Maria Helena assentiu em silêncio. Voltar ao solar era encarar o coração da dor, mas também era a única maneira de retomar a verdade. Sabia que João, se ainda estivesse vivo, teria feito o mesmo. O delegado Carvalho recebeu o dossiê preparado por Catarina e não teve dúvidas.
Com tantas provas preliminares, autorizou uma operação de busca e apreensão. A data foi marcada com discrição. Ao meio-dia de uma sexta-feira, os agentes cercariam o solar. Na véspera, Maria Helena não conseguiu dormir. Ficava imaginando a cena da porta da mansão se abrindo novamente, mas desta vez não para expulsá-la, e sim para revelar a queda dos usurpadores. Caminhava de um lado para o outro, apoiando-se na bengala, murmurando para si mesma: amanhã, João, amanhã, veremos justiça. O dia chegou nublado, o céu pesado, como se antecipasse o que estava por vir. Maria Helena acompanhou Catarina e uma equipe da Polícia Federal até uma rua próxima ao solar. Ficou em um carro descaracterizado, observando de longe o coração acelerado. Pouco antes do meio-dia, os agentes se posicionaram. Em segundos, a tranquilidade do bairro foi interrompida pelo som das viaturas. Portas se abriram, vozes firmes ecoaram. Polícia Federal. Temos um mandado. Abram a porta imediatamente. Do portão surgiu Isabela, ainda com o cabelo impecavelmente arrumado e o rosto pintado de surpresa. Atrás dela, Selma apareceu com a expressão de sempre fria e calculista. Vitor veio logo depois com um sorriso sarcástico. Isso é um absurdo. Sou um empresário respeitado. Quero falar com meu advogado. Mas os agentes não recuaram. Um deles leu em voz alta as acusações preliminares: fraude, conspiração, abuso, contra idosos, possível tentativa de homicídio. As palavras ecoaram pela vizinhança, que começava a se aglomerar atrás das grades. Maria Helena observava tudo do carro. Quando os olhos de Isabela encontraram, o sorriso se transformou em ódio puro. Você gritou a nora, tentando avançar contra ela. Foi você quem fez isso. Maria Helena manteve-se firme. Não levantou a voz, não se moveu. Apenas respondeu com calma, embora por dentro o coração queimasse. Não, Isabela. Você fez isso consigo mesma. Enquanto isso, agentes percorriam cada canto da mansão. Vasculharam escritórios, gavetas, cofres. E na biblioteca, atrás de uma parede falsa, encontraram exatamente o que Maria Helena e Daniel haviam mencionado: o cofre de João. A chave estava no chaveiro antigo, que Maria Helena guardara consigo. Com mãos trêmulas, entregou-o ao delegado Carvalho. O clique metálico ecoou como um símbolo de justiça. Dentro, havia pastas de couro repletas de contratos originais, registros bancários, escrituras e cópias do fundo criado por João para proteger o solar. Tudo estava ali intacto, provando que a transferência feita por Daniel e pelos Almeida era fraudulenta. Catarina quase sorriu ao folhear os papéis. Eles não têm mais como escapar. Na sala principal, o cenário era caótico. Isabela gritava, Selma tentava manter a compostura e Vitor continuava a ameaçar os agentes com processos e contatos políticos. Mas nenhum deles podia apagar a realidade das provas encontradas. Daniel estava presente, mas em silêncio. Ficava em um canto pálido, olhando para o chão. Quando Maria Helena passou pela porta, seus olhos se encontraram. Ele não disse nada, mas o olhar parecia carregar um pedido de perdão mudo. Os vizinhos se aglomeraram em frente ao portão. Muitos reconheciam Maria Helena e acenavam discretamente em apoio. Para eles, não era apenas a queda dos Almeida. Era também a restituição da dignidade de uma mulher que representava a história da comunidade. Com o mandado cumprido, os agentes levaram Vitor, Selma e Isabela algemados até as viaturas. A cena foi registrada por repórteres que rapidamente chegaram ao local. Câmeras captaram o momento em que Isabela, antes impecável e altiva, agora era levada sob gritos de indignação da vizinhança. Maria Helena observava em silêncio, sentindo um misto de alívio e dor. Alívio porque finalmente a justiça começava a se fazer. Dor porque entre os acusados, direta ou indiretamente, estava seu próprio filho. No carro de volta ao hotel, Catarina comentou em voz baixa: conseguimos o que precisávamos. Mas a luta não acabou. Agora começa a parte mais difícil.
Maria Helena olhou pela janela, vendo o bairro ficar para trás. Sabia que estava prestes a entrar em uma nova fase. A fase dos tribunais, das audiências, das verdades expostas diante do público, e sabia também que a relação com Daniel seria testada como nunca. Naquela noite escreveu em seu caderno: "Hoje vi os Almeida caírem diante da lei, mas amanhã terei que decidir o que fazer com o meu próprio sangue." O silêncio que seguiu essas palavras foi pesado. Maria Helena sabia que o próximo capítulo não seria apenas sobre justiça. Seria sobre perdão, sobre escolha, sobre a linha tênue entre condenar e tentar salvar. E com o coração apertado fechou o caderno. A operação contra os Almeida havia terminado. Mas a batalha com Daniel estava apenas começando. Os dias que se seguiram à operação no solar dos Duarte foram intensos. A prisão de Vitor, Selma e Isabela se tornou manchete nos principais jornais de São Paulo. As fotos deles algemados, cercados por agentes da Polícia Federal, circulavam pelas redes sociais com comentários de indignação. Para os vizinhos que haviam sido enganados, era o começo de uma reparação. Para Maria Helena, porém, era apenas o início de uma nova batalha. O solar fora devolvido à posse dela de forma provisória, graças às provas retiradas do cofre de João. Mas as audiências ainda precisavam confirmar a anulação dos contratos fraudulentos. Catarina avisara com clareza: "Temos a lei ao nosso lado, mas precisamos resistir à guerra de advogados que eles ainda vão mover." Enquanto isso, Daniel permanecia em uma posição delicada. Ele não fora preso junto com os sogros e a esposa, mas estava sendo investigado. Seu testemunho colaborativo era considerado importante, e a promotoria estudava um acordo de redução de pena em troca de informações que ajudassem a condenar os Almeida. Maria Helena recebeu a notícia com sentimentos conflitantes. Parte dela sentia alívio por não ver o filho algemado diante das câmeras. Outra parte se revoltava com a ideia de que ele pudesse escapar de uma punição mais severa depois de tudo o que fizera. Na primeira audiência realizada em um tribunal lotado, Maria Helena compareceu acompanhada de Catarina. Sentou-se na primeira fila com a bengala apoiada ao lado, observando atentamente cada palavra. O juiz abriu os trabalhos, lembrando a gravidade das acusações: fraude, abuso financeiro, conspiração, falsificação e até indícios de tentativa de homicídio. Quando Isabela foi chamada a depor, a sala se encheu de murmúrios. Vestia roupas discretas, mas o olhar ainda carregava arrogância. Declarou que apenas seguira instruções do pai, que sempre acreditara estar ajudando o marido a resolver problemas financeiros. Tentava se apresentar como vítima, mas os documentos e mensagens apresentados pelo Ministério Público mostravam outra realidade. Selma, por sua vez, manteve o silêncio. Limitava-se a negar ou responder em frases curtas. Já Vitor tentou transformar o tribunal em um palco, falando em perseguição política, em conspiração contra sua família. Mas cada argumento era desmontado pelas provas cuidadosamente reunidas por Catarina e pelos agentes. Maria Helena observava em silêncio. Cada detalhe era como um golpe, mas também como um bálsamo. Por fim, a verdade estava vindo à tona. Quando chegou a vez de Daniel, o coração dela disparou. Ele entrou na sala escoltado por seu advogado. Estava abatido, mas não algemado. Subiu ao púlpito e respirou fundo antes de começar a falar. Confessou que assinara documentos sem ler, que cedera à pressão de Isabela e do sogro. Admitiu ter usado a confiança da mãe para obter acesso às contas. Disse com a voz trêmula que se sentia envergonhado e arrependido. O juiz perguntou diretamente: "O senhor tinha consciência de que sua mãe estava sendo prejudicada?" Daniel ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Tinha, mas convenci a mim mesmo de que era por um bem maior que seria temporário. Eu estava errado." As palavras ecoaram na sala. Maria Helena fechou os olhos. Era a verdade nua e dolorosa. Ele sabia. Ele escolhera o silêncio. Ao final do depoimento, Daniel olhou discretamente para a mãe.
Não disse nada, mas o olhar carregava um pedido de perdão que não cabia em palavras. Maria Helena não reagiu. Não naquele momento. As semanas seguintes foram marcadas por novos documentos, testemunhos de vizinhos lesados e especialistas confirmando a manipulação de registros médicos. O caso crescia em proporções. Não era apenas uma fraude familiar. Era um esquema criminoso que ameaçava transformar um bairro inteiro em terreno de especulação. Durante esse período, Maria Helena recebia cartas de Daniel. Algumas escritas à mão, outras enviadas pelos advogados. Em todas ele repetia a mesma ideia. Não peço perdão, peço apenas a chance de provar que posso mudar. Ela lia, mas raramente respondia. Escrevia em seu caderno particular como se fosse uma forma de dialogar apenas consigo mesma. Perdoar não é esquecer, é escolher como seguir em frente. No tribunal, a defesa dos Almeida tentava alegar que Maria Helena era idosa demais para compreender os contratos que exagerava ao acusá-los. Mas cada vez que levantavam tais argumentos, Catarina os desmontava com provas concretas. O cofre de João se tornara a peça central. Ali estavam os registros originais do fundo que protegia o solar, documentos impossíveis de refutar. O bairro também começava a se mobilizar. Vizinhos criaram uma associação para exigir proteção contra esquemas semelhantes. Muitos viam em Maria Helena um símbolo de resistência. Ela recebia visitas e bilhetes de apoio que a fortaleciam em meio às longas jornadas de tribunal. Mas apesar das vitórias, a ferida em relação a Daniel continuava aberta. Em uma das audiências, o promotor sugeriu oficialmente que ele recebesse uma pena reduzida em troca de colaboração plena. 3 anos, talvez menos, com bom comportamento. Maria Helena ouviu aquilo com o coração dividido. Naquela noite escreveu em seu caderno: justiça e perdão nunca caminham lado a lado. A lei pode ser branda, mas o coração de uma mãe é mais duro que qualquer sentença. Os Almeida permaneciam presos aguardando o julgamento final. A cada audiência, mais provas surgiam, mais vítimas eram ouvidas. O império de Vítor se desmoronava diante dos olhos da cidade. Ainda assim pairava no ar a sensação de que algo faltava. Catarina percebeu isso e comentou: estamos perto do fim, Maria. Mas ainda existe uma sombra. Precisamos confirmar se Daniel estava ou não ciente da apólice de seguro. Essa é a linha que separa a traição da conspiração mortal. Maria Helena ficou em silêncio. Sabia que essa resposta mudaria tudo. Se o filho tivesse assinado conscientemente, significava que aceitara sua morte como parte do plano. Se não era apenas um homem fraco manipulado, mas ainda recuperável. A dúvida transformava-se em angústia. Ao olhar para as anotações no caderno, ela escreveu: meu filho está entre a queda e a redenção, e cabe a mim descobrir em qual lado ele ficará. No dia seguinte, o delegado Carvalho apareceu com uma nova pasta de documentos. Trouxe algo que pode mudar o rumo do processo, disse em tom grave. Maria Helena olhou para Catarina, o coração disparado. O que havia naquela pasta poderia revelar a verdade definitiva sobre Daniel. E ao abrir o envelope, Maria Helena percebeu que o destino da família estava prestes a mudar mais uma vez. O silêncio da sala foi quebrado apenas pelo som do papel deslizando sobre a mesa. O delegado Carvalho entregou a pasta a Catarina e se afastou como quem compreendia o peso do que havia ali dentro. Maria Helena respirou fundo antes de abrir. Seus dedos tremiam não apenas pelo cansaço das semanas de batalha, mas pelo medo da verdade que estava prestes a encarar. Dentro do envelope havia cópias de e-mails trocados entre Isabela e Vítor, além de registros bancários. E no meio de tudo, um documento que chamou sua atenção. Era a proposta original da apólice de seguro de vida preenchida pela própria Isabela, com a assinatura de Daniel em um campo marcado por pressa e desatenção. Catarina analisou com cuidado. Veja, Maria, a assinatura dele não corresponde ao estilo natural. Foi feita rapidamente em meio a outros papéis.
Ele provavelmente não sabia o que estava assinando. Maria Helena fechou os olhos por alguns segundos. O coração tão pesado sentiu um fio de alívio. Daniel fora fraco covarde, mas não um assassino. Isso não apagava suas culpas, mas abria espaço para uma possibilidade de redenção. Nos dias seguintes, a promotoria oficializou o acordo de colaboração. Daniel receberia uma pena reduzida em troca de seu testemunho completo contra os Almeida. Ele aceitou sem hesitar. E quando voltou ao tribunal, revelou detalhes que ajudaram a selar a condenação da família. Falou sobre encontros secretos, sobre ordens recebidas de Isabela, sobre contratos que assinara sem entender. Cada palavra serviu para expor a engrenagem criminosa. O julgamento final foi marcado por grande comoção. A sala estava lotada de jornalistas vizinhos e curiosos. Vítor manteve a arrogância até o fim, prometendo vingança. Selma permaneceu em silêncio, o rosto impenetrável. Já Isabela perdeu o controle. Gritou contra todos, culpou Daniel e a própria sogra por sua ruína. Mas as provas eram incontestáveis. O juiz leu a sentença com voz firme. Anos de prisão para os três, além da restituição parcial dos bens obtidos com fraude. Maria Helena ouviu em silêncio, as mãos apoiadas na bengala. Não comemorou. Sentia apenas um profundo alívio. A justiça, enfim, começava a ser feita. Depois da audiência, voltou ao solar pela primeira vez, sem a presença dos inimigos. Ao abrir a porta, respirou fundo. O ar ainda carregava o perfume estranho das mudanças de Isabela, mas ali também estavam as memórias intactas. Caminhou pela sala, tocou as paredes, sentiu o chão rangendo sob seus passos. Cada canto trazia lembranças de João, cada detalhe contava a história de uma vida construída com amor. O jardim estava descuidado, mas as raízes das roseiras ainda estavam vivas. Maria Helena pegou uma tesoura de poda e começou a cortar os galhos secos. Cada corte era simbólico. Estava arrancando as marcas da invasão, preparando o terreno para o renascimento. Nos meses seguintes, a vida tomou um novo rumo. Com o apoio de Catarina, fundou uma instituição em homenagem a João dedicada a proteger idosos de golpes e fraudes. O caso do solar dos Duarte inspirava palestras, campanhas e ações de apoio. Maria Helena se tornou um símbolo de resiliência. E quanto a Daniel? Ele foi condenado a 3 anos de prisão com possibilidade de redução. Maria Helena visitou-o algumas vezes. Os encontros eram marcados por silêncio e poucas palavras, mas também por gestos de tentativa de reconciliação. Ele lia e relia uma carta que o pai havia escrito antes de morrer, falando sobre responsabilidade, dignidade e coragem. Maria Helena sabia que o caminho do filho ainda era longo, mas ao vê-lo com os olhos marejados, acreditou que talvez houvesse esperança. No solar, aos poucos, ela retomou o controle. Retirou as cortinas modernas impostas por Selma, restaurou o antigo móvel de João, replantou o jardim de rosas. A casa voltava a respirar como antes, não apenas como uma construção de pedra, mas como um lar renascido. Certa noite, sentada na varanda, Maria Helena refletiu sobre tudo o que havia vivido. A traição, a dor, a luta e, por fim, a vitória. Compreendeu que a vida não é feita apenas de vitórias fáceis, mas de batalhas que revelam forças que não sabíamos possuir. Escreveu em seu caderno: "O que me tentaram tirar não foi apenas a casa, mas a minha dignidade. E hoje sei que dignidade não se assina, não se vende, não se apaga." A história da família Almeida tornou-se um exemplo para toda a comunidade. Muitos vizinhos passaram a vê-la como inspiração. Alguns diziam que ela havia vencido não apenas por recuperar a casa, mas por transformar sua dor em proteção para os outros. Maria Helena sabia que ainda carregava cicatrizes, mas também sabia que elas eram provas de resistência. Olhou para o jardim em flor e sorriu. As rosas renasciam assim como ela. E agora, ao final desta jornada, quero falar com você que acompanhou cada passo dessa história. Quantas vezes somos traídos por quem menos esperamos?
Quantas vezes perdemos quase tudo e acreditamos que não conseguiremos recomeçar? Mas a verdade é que sempre existe força dentro de nós mesmos quando parece impossível. Se esta história tocou o seu coração, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo. Isso mostra que a luta de Maria Helena também fez sentido para você. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como esta, cheias de drama familiar, superação e justiça. E comente abaixo qual parte da jornada mais te emocionou. O seu comentário é o combustível que nos inspira a continuar trazendo narrativas que falam sobre dor, esperança e coragem. Porque no fim, o que aprendemos com Maria Helena Duarte é simples e profundo. Traição pode ferir, pode destruir, mas também pode despertar uma força adormecida. E é dessa força que nascem as maiores transformações. E assim, sob o pôr do sol que iluminava o solar dos Duarte, Maria Helena percebeu que não apenas recuperar a sua casa, recuperar a si mesma,